me see what you got. You know you got the biggest booty in this spot, and I just wanna see that thing drop. From the back to the front to the top. You know me, I'm off in the cut. Always like a squirrel, looking for a nut. This is up for show, I'm not talking about luck. I'm not talking about love, I'm talking about lust. Give me the time of my life. Hey, hey, hey. Let's get it now. Olá pessoal, o Estúdio D desta semana veio conferir a vinícola Menacal. Fique com a gente, o Estúdio D está começando. Seu Kogobi nos recepcionou hoje na vinícola Menacal e inicia a sua entrevista nos explicando por que Menacal, o que significa este nome. Normalmente a vinícola tem traz um nome, o sobrenome, né, da família, mas Menacal é um nome bem diferente. O que significa Menacal, seu Kogobi? Menacal, na verdade, é o apelido da família Romã. Essa família Romã, da qual eu sou descendente, por parte da minha mãe, que nasceu aqui nesse estabelecimento, e ela inclusive ajudou a construir essa propriedade aqui, esta casa. Essa família Romã é originária da Itália e tem a árvore genealógica registrada e reconhecida desde o ano 1600. Então, naquela época, como havia muitas famílias chamadas Romã, havia uma confusão muito grande em relação às pessoas que poderiam não ser parentes, porque Romã significa um habitante de Roma. Então, quando acabou o Império Romano, esses romãs se espalharam por toda a Europa. Então, para distinguir umas famílias das outras, eles começaram a dar apelidos, né? Por exemplo, se tivesse um romã que tivesse cabelo vermelho, por exemplo, eles chamavam de Rúbio. Se fosse uma pessoa alta, chamavam de Longo, daí os nomes longos, né? Fosse uma pessoa pequena, Pitinim, chamavam assim, né? E se fosse um romã que trabalhasse com a construção de muros, por exemplo, aí chamavam Romã Muratore. E esta família da qual eu sou descendente produzia vinho, desde aquela época. Então, quem produz vinho, que trabalha com vinho, a parreira em italiano chama-se cave, o ramo da parreira chama-se cal, daí a origem cave também, né? Cal. Então, Menacal é quem trabalha com parreira. Mena é trabalhador, cal é parreira. Então, quem trabalha com parreira é Menacal. Então, este ramo da família Romã passou a ser conhecido como Menacal. E quando eles vieram da Itália em 1885, se estabeleceram aqui, eles eram mais conhecidos como Menacal do que como Romã. Então, daí o nome da vinícola Menacal. É uma homenagem à família Romã. Então, ao invés de se designar, poderia ser designada a vinícola também Romã, poderia ser. Mas, como há muitos Romã que nem são parentes, digamos assim, né? Então, optou-se para colocar o nome Menacal como designativo daqueles Romã que trabalhavam com vinho. Em que momento o senhor decidiu assumir, levar adiante? Porque a sua profissão é uma totalmente diferente. Sim. O que acontece aqui é o seguinte, eu tenho muito apego desde o meu tempo de criança por essa propriedade. Quando eu vim aqui como criança, aqui tinha meus tios, meus avós aqui, o nono Queco, que gostava demais, que eu gostava dele, ele tinha muito apreço por mim também. Tinha uma égua chamada Catarina, que deu o nome de Catarina em homenagem à filha dele, Catarina, que é a minha tia Bortolotto aqui. Então era uma família muito chegada assim. Só que na época era assim, os italianos eles se orientavam mais pelo costume dele do que pelas leis, né? Então o que acontece? O costume era que as mulheres não herdavam a propriedade. Não eram herdeiras as mulheres, só os homens. Então o que acontece? Minha mãe renunciou à propriedade aqui, seguindo a tradição. Porque ela iria casar com outra pessoa em que lá naquela família se praticava o mesmo costume, de maneira tal que ela acabava participando do patrimônio do marido, porque a mulher casava e ia morar na casa do sogro, né, do marido, né. Então o que acontece? Então a minha mãe renunciou e ficou de fora. Só que os filhos homens daqui, os herdeiros dele,
resolveram vender essa propriedade, que era muito grande. Essa propriedade aqui, o meu avô, quando estava aqui, era tipo uma das propriedades maiores de toda essa região aqui. Toda essa área do Aeroclube aqui, lá do Poço do Hélio, da Fruteira de São Roque, tudo isso aqui era propriedade do meu avô. Se estendia por aqui, ó, por uma propriedade, né, aqui onde tem a Transporte Bertolini também, era tudo do meu avô. Então eles foram vendendo e sobrou só essa parte aqui. Só que essa parte é a mais valiosa, porque tem uma casa do ano 1885, que vocês já viram, a Casa de Pedra, e tem mais essa aqui, de 1920. Tem essas paredes aqui feitas, que minha mãe ajudou, meu pai também ajudou a construí-la. Né? Porque eles faziam assim, eles pegavam, não havia como comprar pedras. Eles tinham uma pedreira aqui, eles produziram essas pedras, foram produzidas aqui na propriedade. Então, quando colocaram à venda esse daqui, eu me interessei, porque isso aqui estava meio abandonado, tal e coisa, né? Me interessei para preservar, porque estava sendo... Em que época, mais ou menos? Isso aqui eu adquiri aqui faz uns 25 anos atrás. Estava sendo projetado para construir uma indústria de calçados aqui nessa parte, que eu achei que era até uma perda muito importante para o patrimônio histórico e cultural até do município, né? Era um pecado fazer isso aqui. Então eu adquiri. E aí comecei a recuperar isso aqui, né? Comecei a fazer, resgatar isso aqui, resgatar essa memória que existe aqui, tal e coisa, e não pensava em ter vinícola. Só que na propriedade rural que tem aqui, o meu filho disse assim, mas o pai, é o seguinte, nós temos aqui para completar o resgate aqui, nós precisamos plantar o que eles plantavam na época. O que eles plantavam na época? Eu me lembro que tinha um vinhedo aqui de uva Isabel. Então eu disse, eu vou plantar uva Isabel, porque na época se falava muito em uvas viníferas e tudo mais, né? Então surgiu aquela história, mas vamos plantar uvas viníferas agora? Não, então vamos fazer o seguinte, vamos plantar as uvas tradicionais americanas que o meu avô cultivava e produzia vinho aqui nesse local. Aí plantamos esse vinhedo, mas o meu filho disse assim, não, mas nós temos que fazer o seguinte, nós não podemos usar tratamento químico nas videiras. Por quê? Porque eles não tinham isso naquela época, 1920, por aí. Temos que fazer um tratamento igual ao que eles faziam naquela época. Então fizemos e inicialmente perdemos tudo, né? O vinhedo, plantamos o vinhedo e não produziu nada, morreu tudo, não deu certo. Então o meu filho buscou uma orientação técnica, teve até no Centro Cultural do IP, Centro do IP, o orgânico, né, do IP em Vacaria, fez lá um curso e tudo mais, pegou uma orientação dos padres aqui, os padres antigos da cidade e tal e coisa, e replantamos o vinhedo, e aí vingou. E aí o resultado final, como nós tínhamos uma uva orgânica aqui, nós dizemos assim, por que não vinificar? Por que não vinificar? Nós tínhamos a cantina aqui. Aí resolvemos vinificar. E vinificamos, tivemos que registrar a vinícola, e aí foi uma coisa puxando outra. Aí por que não certificar isso aqui? Aí então nós buscamos, assim, nos informamos e tudo mais, acabamos certificando. Compreendendo o estilo de vida de seus clientes, a Pirâmide Empreendimentos apresenta o residencial Ayed. São apartamentos de 1 e 2 dormitórios, duplex ou suíte americana. Prédio com elevador, guarita, bicicletário e apartamento zelador. Espaços inteligentes, confortável em sua essência e, principalmente, perfeito para você. Uma construção com o alto padrão de qualidade Pirâmide. Localização perfeita, próximo aos principais acessos da capital. Visite nosso plantão de vendas no local. Mudar, inovar, reinventar. Buscar a beleza e a qualidade nos detalhes. Transformar o comum em espetáculo. Contamos com um atendimento especializado e personalizado para transformar seu projeto em uma obra de arte. Artelana. Declarar amor ao conforto em cada detalhe. Movida por esse desejo, a Casa de Pedra Estofados leva formas confortáveis a ambientes de bem-estar, de bem viver. Equilibra design e funcionalidade. Envolve formas, texturas, curvas. Expressa requinte, refina o aconchego. Casa de Pedra, formas que declaram amor ao conforto.
Inglês, espanhol, italiano e muito mais. Fale com o mundo, a gente faz você capaz. Actua Idiomas, o mundo na ponta da língua pra você. Actua Idiomas não é uma franquia. Única escola de Bento Gonçalves com o selo Cambridge Educational Partner. Shopping La América, quinto andar, ao lado do cinema. www.actuaidiomas.com.br. Vem pra Actua Idiomas. Atuando em diversas áreas da arquitetura, desenvolvendo projetos residenciais, comerciais, industriais e de interiores, a Arteforma Arquitetura aplica em seu trabalho particularidades de cada cliente, propiciando a criação de projetos originais e de soluções diferenciadas. Faça-nos uma visita e conheça nossos projetos. Arteforma Arquitetura, há 8 anos, fazendo parte de suas conquistas. Fou est tellement évident que je trouve plus de sens à ce jeu excitant. Si bon mais si lassant, tu aimes me manipuler et j'aime en faire autant. Nous sommes tous deux victimes de ce doux jeu d'amant. Je ferai l'effort, je te connais par cœur. Il suffit que je t'ignore pour que tu reviennes en pleurs. Je m'occupe de toi, tu repars, c'est ça, toujours le même schéma et j'anticipe à chaque fois. Fou est tellement évident que... Nosso Harmoniza convidou uma pessoa muito especial. Com certeza vocês em casa também estão com muita saudade de vê-la na telinha. A minha amiga e colega Dalva Aldiberti Carvalho. É a primeira vez que a gente vai trocar figurinha. Dalva? Pois é, né? Porque a primeira de muitas, né? Espero, né? Que venha muitas por aí, pois né? Pois é, né? Hoje o Harmoniza, então, veio na Menacal conhecer a vinícola no Caminhos da Eulália e convidamos a Dalva para fazer uma harmonização, para fazer uma gastronomia e depois o seu Cogorne vai trazer um produto da vinícola para harmonizar com este doce. Muito bem. Vamos lá, o que tu preparou aqui, então? Hoje nós vamos fazer uma sobremesa campestre. Então, o que nós precisamos? 3 xícaras de chantilly. Esse chantilly é feito com um pote de nata, meio pote de leite bem gelado e meio pote, a mesma medida, né? A metade do pote de nata, no caso, de açúcar. Põe tudo na batedeira e fica um chantilly bem bom, ó, bem durinho, bem firme. Ó. Aqui tem 200 gramas de merenguinho e meio quilo de morangos. Tá? E aí a gente reserva alguns inteiros para decoração. E aqui nós temos uma calda de chocolate. Essa calda de chocolate, vocês pegam o chocolate em pó, o cacau, põe numa panela com creme de leite e deixa engrossar. Tá? Aí, se for o amargo, se vocês quiserem colocar um açúcar, pode. Mas como eu já tenho chantilly que é doce, então eu faço com ele amargo. Põe na panela até ele ficar cremoso, ó. Tá? É muito fácil de fazer essa sobremesa, né? Nós temos as taças. Essa receita dá para 5 taças, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos sujar, como se diz, né? Uma vez a gente dizia que era sujar, né? Dá uma lambuscada só. É. As taças. E aí nós vamos intercalar. Ah, eu me esqueci. Aqui nós temos uma meia xícara de nozes, farofa de nozes. Como que faz essa farofa? Pega uma xícara de nozes, 2, e vocês colocam uma panela com a mesma quantidade de açúcar. Tá? E meia xícara de água. Mas ela já triturada, só noz? Não. Não, pode ser inteira. E aí põe na panela até açucarar. Quando açucarar, vocês podem deixar esfriar, bater no liquidificador. Isso aí é ótimo. Tira a casca, né? Ah, sim, nozes limpas. Então aqui nós já sujamos as nossas taças, como a gente diz, né? Lambuzamos. E agora sempre uma camadinha embaixo do chantilly. E como é que a história é essa desse livro que tu lançou agora no final de 2014 ali? Tu lançou um livro, isso? Foi no dia 16 de dezembro, foi lançado o livro. A gente colocou, né, nesse livro foi feito com o pessoal do interior, resgatando as receitas de antigamente, tá? E aí tem a foto das famílias que colaboraram com a receita, tem a receita. A imagem, né? As localidades. Então a gente resgatou as receitas mais antigas, sabe, que estão se perdendo, né?
E esse Todo livro a pessoal gente vai lá. consegue adquirir aonde? Tem na livraria Paparazzi e no restaurante da La Costa. Aqui nós já fizemos a calda, o caramelo aqui, assim, a calda de chocolate, as nozes, farofa de nozes e o chantilly. Então, olha aí, deixa tudo prontinho, depois na hora de montagem. Só que essa sobremesa é boa ela comer no dia. É na hora, não? Deixa gelar. Olha ali, que maravilha. Depois, então, da sobremesa campestre que a Dalva sugeriu, o seu Cogorni vai nos sugerir, então, uma harmonização. O que harmonizaria com uma sobremesa como essa? Bem, a harmonização ela é sempre feita objetivando que o alimento e o ovinho, nenhum dos dois se supere o outro. A harmonia quer dizer equilíbrio, então ele tem que ser equilibrado. Então, o equilíbrio também tem que ser buscado em relação também à temperatura que existe no ambiente. Porque não é possível, por exemplo, num dia quente, por exemplo, ser cogitado um vinho tinto, mais encorpado. Hoje a temperatura está amena, nós temos uma sobremesa que tem frutas e essas frutas têm acidez natural. Ela, pelo que se percebe da sobremesa, ela tem ela busca um equilíbrio também com acidez de frutas, que é típica, por exemplo, do vinho branco moscato. O vinho branco moscato seco, ele não vai se impor a essa sobremesa, mas também vai mostrar a sua personalidade, vai fazer com que haja uma harmonia, uma interação entre esses dois elementos que constituem a alimentação. Então, acredito que esse moscato é apropriado para essa... Essa é a sugestão, então, que o senhor daria da vinícola Menacal. Certo. Que é o moscatelo de montanha, isso? Moscatelo de montanha. É um moscato feito com uvas exclusivamente da região montanhosa. O senhor se considera um... Eu sou um enófilo só, assim. Eu gosto muito de vinho, sempre gostei. Eu com meu pai me ensinou a fazer vinho, eu pisava as uvas, né? Meu pai, eu era criança, ele me colocava em cima de um artefato de madeira, que é hoje conhecido como garola, mas na verdade era para a pisa da uva, né? E, então eu pisava a uva, fiz muito disso, e meu pai me ensinou a fazer vinho. Meu pai, eu estava do lado dele e eu estou inclusive escrevendo um livro em que relato essa minha experiência de produzir vinhos com meu pai, né? Essa pisa de uva que tem aqui, que é festejada nessa época, era muito comum, né? E geralmente era as crianças que faziam a pisa, né? Não eram os adultos. Era como se iniciava o processo de elaboração. Exatamente, fazia vinho. Vocês estão com um projeto também de pousada, né? De ter uma pousada anexa a... Isso. Então, o que é a pousada? A pousada é o seguinte, nós temos uma casa aí de 1885, construída pelo meu bisavô Fortunato. Recuperamos toda a casa já estava em ruínas, né, quando eu adquiri ela, né, estava em ruínas. Então, nós recuperamos todo esse patrimônio, tem algumas coisas muito, muito interessantes aí, tem ferramentas do meu avô, ferramentas do meu pai, que nós vamos expor aqui, ainda não estão expostas, mas vão ser expostas, né. E resolvemos fazer o seguinte, o que fazer com a pousada, né? A pousada, então, nós temos que compartilhar essa cultura com as pessoas, né? Tem pessoas que vêm em busca da cultura, né? De conhecer a cultura italiana e tudo mais. Então, nós fizemos aí um alojamento duplo, temos 2 suítes para as pessoas que querem, digamos assim, ter essa atmosfera, né? De uma casa antiga, em termos Estar mais próximo à história. Mais próximo à história. Let's get it now. Compreendendo o estilo de vida de seus clientes, a Pirâmide Empreendimentos apresenta o residencial Ayet. São apartamentos de 1 e 2 dormitórios, duplex ou suíte americana.
Prédio com elevador, guarita, bicicletário e apartamento zelador. Espaços inteligentes, confortável em sua essência e, principalmente, perfeito para você. Uma construção com o alto padrão de qualidade Pirâmide. Localização perfeita, próximo aos principais acessos da capital. Visite nosso plantão de vendas no local. Declarar amor ao conforto em cada detalhe. Movida por esse desejo, a Casa de Pedra Estofados leva formas confortáveis a ambientes de bem-estar, de bem viver. Equilibra design e funcionalidade. Envolve formas, texturas, curvas. Expressa requinte, refina o aconchego. Casa de Pedra, formas que declaram amor ao conforto. Mudar, inovar, reinventar. Buscar a beleza e a qualidade nos detalhes. Transformar o comum em espetáculo. Contamos com um atendimento especializado e personalizado para transformar seu projeto em uma obra de arte. Artelana. Inglês, espanhol, italiano e muito mais. Fale com o mundo, a gente faz você capaz. Atua Idiomas, o mundo na ponta da língua pra você. Actua Idiomas não é uma franquia. Única escola de Bento Gonçalves com o selo Cambridge Educational Partner. Shopping La América, 5º andar, ao lado do cinema. www.actuaidiomas.com.br. Vem pra Actua Idiomas. Atuando em diversas áreas da arquitetura, desenvolvendo projetos residenciais, comerciais, industriais e de interiores, a Arteforma Arquitetura aplica em seu trabalho particularidades de cada cliente, propiciando a criação de projetos originais e de soluções diferenciadas. Faça-nos uma visita e conheça nossos projetos. Arteforma Arquitetura, há 8 anos, fazendo parte de suas conquistas. Fou est tellement évident que je trouve plus de sens à ce jeu excitant. Si bon mais si lassant, tu aimes me manipuler et j'aime en faire autant. Nous sommes tous deux victimes de ce doux jeu d'amant. Je ferai l'effort, je te connais par car il suffit que je t'ignore pour que tu reviennes en pleurs. Je m'occupe de toi, tu repars, c'est ça, toujours le même schéma et j'anticipe à chaque fois. Fou est tellement évident que... O que tu imaginou então fazer de salgado? Um risoto de alcachofra, Ah, um risoto de alcachofra com presunto parma. com presunto parma. E como que se faz um risoto de alcachofra? Eu adoro risoto de alcachofra. Não faço nem ideia como se faz. O que a gente precisa comprar então de ingredientes? Os ingredientes é assim, ó. Aqui nós temos 100 gramas de manteiga, melhor manteiga do que margarina. Uma cebola bem picadinha, 100 gramas de queijo parmesão ralado. Aqui não vai toda essa, mas é umas 2 colheres de cebolinhas bem picadinha. 2 xícaras de arroz arbóreo, 1 colher de óleo. Aqui nós temos 100 gramas de presunto parma, que a gente compra assim, ó. Aqui nós temos 2 latas de alcachofras. Tá? E aqui nós temos um caldo, um brodo, como se chama em italiano, né? Então, para a gente ir acrescentando no arroz. Então aqui agora a cebola está douradinha, nós vamos acrescentar as alcachofras, que elas estão picadas. Vamos dar uma refogada. Agora nós vamos acrescentar o arroz. Tem que ser o arbóreo ou pode ser... Não, pode ser, tem o canarole também, tem a agulhinha. Porque o arbóreo, na verdade, ele é especial para risoto. Para risoto, o canarole também. Aqui dá uma fritadinha. Nós vamos colocar o vinho branco, que é meia taça de vinho.
para depois ir acrescentando o caldo. E aí deixa por último, para vocês colocarem o sal. Por quê? Aí vocês vão provar, né? Se faltar, vocês vão colocar. Aqui deixa o vinho evaporar. E aqui agora a gente vai acrescentando, ó, o vinho já enxugou, ó. E a gente vai acrescentando agora o caldo. Mais ou menos uns 20 minutos ele leva, tá? Mexendo sempre, né? Sim. Não esquecendo de ir intercalando com o caldo Da alcachofra. da alcachofra. Esse vinho de mesa Isabel, orgânico, ele tem a característica de ter acidez, porque é típico da uva Isabel, acidez. E ele como ele tem baixa graduação, esse vinho aqui, baixa graduação, ele normalmente é servido gelado. É um vinho tinto para ser servido gelado, porque é um vinho que os imigrantes e a cultura italiana realmente consideravam um vinho assim do dia a dia, que costumavam, vamos dizer assim, harmonizavam com pratos mais leves, como é o caso que nós estamos agora. Um risoto de alcachofra, vamos dizer assim, o alcachofra tem acidez, então esse vinho também tem acidez, vai dar, na minha opinião, vai dar um equilíbrio interessante, um equilíbrio assim que ele não vai se sobrepor ao risoto, e nem o risoto vai se sobrepor a ele, porque ambos vão concorrer com a acidez típica de cada uma das frutas, o alcachofra e a uva. Ele é para ser consumido tradicionalmente novo, um novo rouge, digamos assim. Vamos provar então. Aqui nós temos um frango com mel e figo. Ele não deixa de ser um agridoce. O que o senhor sugere da Menacal que a gente pudesse harmonizar? Embora ele seja agridoce, existe o componente principal do prato é o frango. Então eu imaginei de combinar com um vinho tinto, Merlot, porque o Merlot não tem tanta intensidade, por exemplo, como um Cabernet Sauvignon, que ele poderia se sobressair em relação ao prato. Acredito que esse Merlot aqui ele tenha complexidade e que compatível com o que está sendo oferecido nesta proposta gastronômica. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Eu agradeço muito a oportunidade que vocês nos dão, né, de nos mostrar para a cidade, porque muita gente na cidade aqui fala Menacal, por que Menacal? Então é uma forma de esclarecer, né, e dizer para vocês que nós estamos abertos aqui para receber de braços abertos, né, as pessoas que queiram compartilhar conosco desse resgate da memória de Bento Gonçalves que nós temos aqui, né. Com certeza nós voltaremos outras vezes, porque o senhor é a história em pessoa. Muito obrigado. Com certeza nós voltaremos. Muito obrigado. A gente vai ficando por aqui, mas a gente se vê na semana que vem. Tchau.